quando que a gente diria que metade da cidade ia alagar e cobrir as casas, né? Para mim isso nunca aconteceria na vida, né? Minha experiência durante a enchente é uma experiência que eu não queria ter. Porque as águas começaram a subir muito ligeiro e a gente só ficava pensando, né? Mas que nível que vai chegar? Estávamos na rua conversando com amigos, quando vimos a água vinha vindo e foi aquela correria. Mas o meu tio ficou, então ele acabou ficando em cima do telhado e quando ele viu que ficou meio desesperado, né, que não ia conseguir sair, ele acabou nadando até a Igreja Imaculada. No sábado de manhã, às 6 da manhã, eu acordei com o telefone tocando. Era a mãe de um aluno, desesperada, que estava em cima do telhado, me pedindo socorro. Professora, me ajuda, eu tô em cima do telhado com o meu filho, com o irmão dela, que era o tio do menino. E o que eu ia fazer lá do Guajavírus? Então pegou a gente desprevenido, tivemos que sair de barco. É a primeira vez que andei de barco. Compreendo quem não saiu, eu compreendo que é difícil deixar suas coisas, né? Porque são memórias, é a tua vida que tá ali, né? Dentro de uma casa, quanta coisa se a gente imaginar quem não foi afetado, como eu, né? Imaginar, olhar a minha casa e pensar, bom, e que se eu tivesse que levar daqui uma mochila, o que eu levaria? É difícil a decisão de abandonar a casa, né? E aí a gente olhava assim, até a Poli brincou, 2 vezes ela brincou assim, se despede da casa como ela tá hoje, eu para com isso, né? Tá bom? Isso é angustiante, porque tu deixa ali, não deixou só a casa, deixou tudo as tuas coisas que tu levou tempo para comprar, levou teus coisas particulares como fotos, roupas, coisas, livros que nós tínhamos bastante, e tu deixa tudo sem saber o que vai acontecer. Não tem como as coisas da gente, mesmo que a gente não tenha assim, muita coisa, né? Mas é a casa da gente, né? São as raízes, as memórias, tudo que tu viveu dentro desse espaço, né? Todo mundo falou, não é? Na questão da ajuda ao próximo, acho que o Rio Grande se ajudou. Os civis tiveram um papel fundamental, isso eu ouvi na mídia e eu vi também alguns relatos, ouvi alguns relatos de pessoas próximas. Então, o que fica é isso, a solidariedade da população que ajudou como pôde. Vi algumas coisas que eu não gostei, assim, do próprio abrigo, sabe? Assim, a gente entende o desespero das pessoas que estavam sem nada, né? Mas, assim, quando chegavam, por exemplo, caminhões de doações, tu via que as pessoas já estavam, assim, soterradas em coisas, né, dentro ali, e elas pegavam quem mais, sabe, pegavam mais. Todo mundo perdeu tudo, tem uma parte da população perdeu tudo, a outra parte doou um monte, nós todos recebemos muitas doações, tem gente dizendo que tem mais móveis e roupas dentro de casa hoje do que tinha antes, é engraçado, que todo mundo doou e ninguém ficou sem. As Forças Armadas despreparadas, no caso, é porque eles não fizeram nada, entendeu? Na minha opinião, não fizeram nada, entendeu? Tanto é que 1 ou 2 vezes cheguei até ali na passarela, coisa, ele pediu para eles, no caso, né, para trazer nós até aqui, né? Aí só conversava fiado, no caso, entendeu? Né? Então dependia de pessoas, amigos, coisa parecida, para trazer. Positivamente, o que eu sinto foi realmente essa preocupação que as pessoas tinham umas com as outras, né? Tanto das pessoas mais próximas de mim, quanto as pessoas que a gente só convive nas redes sociais, assim, né? Os amigos que a gente não vê, as pessoas se realmente se interessavam, se botaram à disposição para ajudar, e havia uma corrente. Eu acho que negativo foi
que aconteceu, essas questões dos saqueamentos, né, que a gente viu que todo mundo tinha medo de sair de casa justamente porque tinha medo que a casa fosse saqueada, né? Então, eu acho que isso foi algo que aconteceu, e também aquilo de cobrando para poder buscar alguém de barco, essas coisas que a gente vê como mesmo numa situação de calamidade, numa situação de uma enchente, ainda tem gente querendo tirar proveito, né? A não medir esforços para tentar colaborar. Isso foi, podemos dizer assim, foi inacreditável, né? A gente não tem como não notar isso. Eu acho que a gente viu um lado, eu costumo pensar que existe mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins, mas as pessoas ruins fazem mais barulho. Numa situação como essa, eu acho que as pessoas boas apareceram, sabe? Dentro de mim, assim, eu percebia que, claro, o que a gente pode fazer, o máximo que tu puder fazer, né, pelas pessoas melhor, mas eu sentia que o que eu poderia doar era o trabalho, né, poder doar a empatia, o trabalho que eu podia fazer com as pessoas, de ouvir o que elas estavam passando, de ajudar em demandas que elas precisassem também, né, além da parte financeira, que a gente sabe que quem tá fora, muitas vezes, né, olha e diz, estão precisando de ajuda, manda roupa, manda isso, mas não é só isso, né? As pessoas estavam com problemas psicológicos, emocionais, né? Tinha muitas coisas envolvidas. Eu nem sei, assim, como é que a gente conseguiu. Não sei, acho que é da solidariedade das pessoas, assim, do que a gente vivia, porque as pessoas do abrigo nos ajudavam. Enfim, ninguém estava ali também porque queria, né? Então a gente foi aprendendo, né, a criar uma convivência que fosse harmoniosa e, né, o máximo confortável para todo mundo, né, dentro do possível, porque confortável não é, né, para quem está fora de casa, quem não tem uma casa para voltar. E aí quando eu fui nesses outros abrigos, que daí eu pude sentar e conversar e ouvir as pessoas, nossa, daí foi muito triste, assim, muito triste. Tinha um senhorzinho que estava com uma cadelinha, que ele queria uma pet pra dar banho, porque ele disse que ela não tava cheirando bem e tal. Então assim, que era um senhor sozinho, ele e a cachorrinha, que tu via que ele tinha toda uma estrutura ali de vida, que ele tava virado num colchão, sabe? Ele, o colchão e a cadelinha. Eu acredito que no momento em que a gente começou a cair a ficha, como se diz, que as nossas coisas não tinha mais. Tal apagador que eu usava, poxa, agora eu fui pegar, não tenho mais. Agora, não tenho. A casa, ela deu 1,5 metro dentro da casa de água. Também perda total. Então, tipo, é isso que eu digo, o cara tem aquela coisa assim, tipo, minha TV, meu som, meu sofá, sabe, as roupas, eu saí de casa com uma roupa que eu tava no corpo e mais uma muda. Porque nunca aconteceu. Então, como é que a pessoa vai estar preparada para alguma coisa que ela nunca viveu? E a casa da gente não é só bens materiais, né? É a nossa vida, é a nossa história. E então, para mim, a força que veio para mim foi de Deus, porque eu não sei o que eu faria se eu não tivesse a confiança que eu tenho em Deus. Assim, muito, muito, muito triste perder tudo que a gente levou uma vida inteira para construir naquele lodo, naquela água podre. O mais difícil para mim foi pegar as fotografias e olhar elas. Lógico, fotos, essas coisas aí que é uma... isso é... Eu perdi meus pais muito cedo, né? Eu perdi meus pais com 16 anos, os dois. E esse Dia dos Pais foi a primeira vez que eu não tinha uma foto do meu pai para postar, né? Num stories de filho dos pais pro meu velho. É o primeiro ano que eu não tinha uma foto dele para postar. Eu me lembro exatamente quando eu coloquei os pés. Primeiro eu parei ali no estacionamento do lado de fora, na rua,
E eu não tinha ideia, a gente ouve a metragem, eu acompanhei toda a enchente, período pela Rádio Gaúcha, todas as informações, era o meu meio de comunicação. E eles começam a dizer 2 metros, 2,5 metros, mas quando eu cheguei aqui, eu estacionei o carro, fui ali na estação, ergui meu braço e vi que a sujeira, a marcação, era 0,5 metro acima. E eu pensei, nossa... Poder rever os colegas que também passaram pela situação e saber que, querendo ou não, isso não estava previsto. Estavam tentando lutar, né? E ao mesmo tempo sabendo que colegas ainda não conseguiram, que não conseguem vir porque não estão bem mentalmente. Isso não é fácil, não. Foi tenso. Tu já viu tu fazer uma batida no liquidificador, né? Entendeu? Tu bota tudo ali dentro ali, aí, entendeu? É mais ou menos por aí a coisa, né? Entendeu? Né? O que tinha lá no fundo estava aqui na frente. A primeira sensação é desesperança, assim, sabe? Não é nem desespero, né? O desespero tinha passado já. O desespero é a hora que tu vê passar aqui na frente de barco e ver só o teto de fora, isso é desespero. Mas quando eu entrei aqui a primeira vez, isso aqui tava de perna pro ar, cheio de lodo, é a sensação de desesperança mesmo, é a sensação de que não tem o que fazer para recuperar, porque é muita coisa pra botar no lugar, sabe? Quando aconteceu tudo isso, eu pensei como é que eu ia resolver, entendeu? Foquei nisso. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou levantar meu negócio de novo? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar meus fornecedores? Entendeu? Minha casa. E já tem muita gente que diz que chorou o mês inteiro, chorou a semana inteira, eu tava chorando até hoje, sabe? Então, cada um age de uma maneira, né? Eu, no meu caso, eu foquei em reconstruir. A ideia no Investe no Oeste justamente era essa, porque a sensação de que Canoas ficaria destruída pela metade é intermitente em todo mundo que mora desse lado, ou pelo menos ajudou. Que lição que eu tiro de tudo isso? O amor. A corrente do bem, a corrente do amor, a corrente de solidariedade, de empatia que as pessoas tiveram umas com as outras. É sempre que possível ajudar o próximo, né? Porque a gente não sabe se daqui a pouco não é a gente que vai estar precisando de ajuda. O que eu entendi ali é que a gente aprende a ser solidário quando tu precisa te doar. Se tu tá doando teu tempo, se tu tá doando uma roupa, se tu tá doando... Mas realmente fazendo aquilo, né? Então eu acho que foi uma lição pra mim. A lição mais básica é difícil até de falar, né? Mas é tentar se apegar menos nas coisas materiais. As casas mais difíceis de limpar na minha família foram as casas que tinham muita coisa, né? Coisas miúdas e coisas assim, quase a gente acumulando, né? Acumulando na vida coisas que a gente não precisa, né? É como nós semearmos uma determinada semente querendo escolher outra coisa. Não. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós semeamos, né? Então eu penso assim, ó, que nada de orgulho, vaidade, isso aí não vai levar a nada, né? O cara muda algumas coisas, assim, tipo, viver um pouco mais, porque o cara vê que o cara trabalha, conquista e aí, tipo, o que tu tinha pra aproveitar, bem fim tu não tem nada. Então tu vê que, tipo, tu tem tudo ao mesmo tempo, do nada tu pode virar em nada, perder tudo. Bom, eu penso que a gente tem que viver plenamente todos os momentos da vida da gente, porque num clique pode sumir tudo. Não evacuar? Como não evacuar se nosso bairro tá sendo alagado? 5 mil a preço de um móvel não chega perto nem de uma casa. Vocês não me escutam, mas agora sua mente, seu raciocínio muda. Saco de areia não adianta de nada. O problema do Brasil é só ficar falando de gado e de vaca.